Olha, nós estamos vivendo um tempo de banalização do evangelho, né? Quando você, por exemplo, liga a televisão ou você entra na rede social, você vai ver que muitas pessoas tornaram o evangelho como um meio de ganhar a vida. E a exemplo disso, né? O próprio o próprio Senhor Jesus Cristo falou que isso iria acontecer nos últimos dias, né? Quando ele entrou lá e expulsou os cambistas que estavam ali na porta do templo, negociando ali, né, a palavra de Deus, oferecendo ali as pombas para sacrifícios e levando as pessoas a uma fé naquela altura, uma fé enganosa. Então Jesus, ele tirou da frente ali do templo, né, todos aqueles que estavam ali negociando a palavra de Deus. E é exemplo disso também, né, o profeta Jeremias falou com respeito a isso antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho não é para ninguém enriquecer. O Evangelho é para que as almas venham receber a oportunidade de entrar no reino de Deus, né? A proposta do Evangelho não é pregar o reino desse mundo, né? E sim levar as pessoas à consciência de que ela tem uma alma e que essa alma ela precisa se voltar para Deus antes da sua partida nesse mundo. E quando você ensina as pessoas apenas o reino desse mundo, né, você acaba pregando o evangelho, né, falso, o evangelho desse mundo, né? Porque quem ofereceu o reino do mundo ao Senhor Jesus não foi o nosso Deus, né? Quem ofereceu a ele foi o diabo que ofereceu a Jesus, né, os reinos desse mundo, porque ele sabia que o ser humano ele é avarento, e Jesus sendo homem, né, para ele Jesus iria se sujeitar por causa da avareza. E todo ser humano é assim, né? O ser humano ele é avarento, ele busca ter proveito às custas do outro, né? Talvez você está me ouvindo aqui agora e você já foi passado para trás, já foi enganado, né? Já foi injusto com você, tudo por conta de ocupar, né, o seu lugar, puxar o seu tapete, tirar proveito de você, né? Por conta da avareza. Então o mundo vive assim, o mundo vive voltado para o dinheiro. O dinheiro, ele é o Deus permanentemente nesse mundo. Enquanto esse mundo não for desfeito e não for feito um novo céu e uma nova terra colocado aqui, né, esse mundo ele vai mergulhar cada dia mais no dinheiro, na avareza e nas coisas dessa vida. E o cristão verdadeiro, ele não vive de acordo com as coisas desse mundo. O cristão vive na contramão do mundo. É claro que nós não podemos ser ignorantes, né? Ninguém consegue, nesse mundo, fazer nada sem o dinheiro. Você precisa do dinheiro para se alimentar, para se vestir, para pagar um aluguel, para comprar sua casa, para manter o seu carro, enfim, você precisa do dinheiro, né? Todos nós precisamos do dinheiro, mas o dinheiro não pode ser senhor sobre a sua vida, porque ele sendo senhor sobre a sua vida, então ele vai dirigir a sua vida e você vai ser uma isca fácil nas mãos do diabo, né? Esses falsos profetas que se levantam por aí, né? Por que eles têm benefício? Por que eles se beneficiam? Porque eles oferecem para as pessoas, né, aquilo pela qual o coração delas se derrete por conta da avareza, né? O próprio apóstolo Paulo fala, né, que lá nas suas cartas aos Coríntios, ele fala que Deus não permite que ninguém venha ser tentado além das suas forças, né? E ele diz também que cada um é tentado pela cobiça dos seus próprios olhos. Então, toda vez que, que o diabo ele tentar ludibriar alguém, ele vai oferecer o que ele tem em mãos para poder destruir aquela pessoa. Então, nós vivemos um tempo de banalização do evangelho, onde os supostos homens de Deus, né,
Tem muito homem de Deus por aí, claro que tem, mas tem muitos aproveitadores, né? E nós precisamos abrir nossos olhos para que a gente não venha ser enganado, né? Enganado, ludibriado com propostas mentirosas, né? Porque assim como, por exemplo, como que o estelionatário ele age, né? Ele oferece para as pessoas aquilo que a pessoa tem como sonho para a sua vida, que seja uma casa, um carro, e a pessoa vai ali, aceita, né, assim, e abre mão das suas finanças e acaba, então, ela perdendo tudo por conta da avareza do coração que ela tem de ter aquilo ali, né? E também aquele sonho, né? O sujeito se utiliza daquilo ali para poder chegar até ela. E não é diferente com respeito àquelas pessoas que estão mal intencionadas e que usam o evangelho, que usam a palavra de Deus para tirar aquilo que é seu, tá? Ou tirar benefício, proveito de você. Então, aqui no capítulo 6 de Jeremias, versículo 13, tá? Ele fala com respeito a isso, que ele diz assim, ó, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Então, desde o profeta até o sacerdote, quer dizer, o que significa isso aqui, usar de falsidade? Quer dizer, eles prometiam algo que não era verdadeiro. Mas por que eles faziam isso? Porque eles visavam se beneficiar das viúvas, daqueles que iam ali diante deles para que eles pudessem tirar ali proveito, receber algum tipo de proveito às custas daquelas pessoas. Então usavam de falsidade, prometiam o que era mentira, né? E ali então enganava as pessoas para que tivesse benefícios, né, às custas daquelas pobres viúvas que estavam ali diante deles, tá? E Jeremias continua dizendo, ó, curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz quando não se há paz. Quer dizer, curam superficialmente, né? Ou seja, aquilo ali não era verdade, mas eles usavam como meio de agaliar fundos, usavam como meio de fazer as pessoas então darem aquilo que tinha para o benefício deles, né? Alegando que seria para o benefício do reino de Deus, tá? Então, não vamos aceitar esse tipo de evangelho, né? Que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, tá? O evangelho da salvação é a porta estreita, o sacrifício da nossa vida, né? Jesus não pregou o reino desse mundo. Jesus pregou a porta estreita para a salvação, não a porta larga. Jesus falou com respeito a não buscar as riquezas desse mundo que o ouro e as traças corroem, mas sim buscar as riquezas do reino do céu. É claro que se você estudar, trabalhar, tiver uma aliança com Deus, né, você pode conquistar, não tem problema nenhum de você conquistar, porque situação social, condição, riqueza ou pobreza não define quem vai para o céu e quem vai para o inferno, de forma nenhuma. Tem rico que vai para o céu e tem pobre que vai para o inferno, e tem pobre que vai para o céu e rico que vai para o inferno. Então, condição social não define quem vai ser salvo ou não. Se você puder estudar, trabalhar, investir em você, né? Se você puder investir em você junto com Deus, sendo fiel a Deus, então Deus ele vai te abençoar, vai prosperar a sua vida e não vai faltar o pão de cada dia. Mas o mais importante na nossa vida não é o reino desse mundo, porque quando você morre, tudo vai ficar para trás. E a principal característica do falso profeta ou daqueles que Jesus falou que surgiriam nesses tempos é justamente isso: ensinar com respeito ao reino desse mundo e desprezar a salvação que é eterna. O reino desse mundo é passageiro, mas a salvação é eterna. Deus abençoe sua vida.